Reverências, muito obrigado. Hoje, eu e o Gustavo não poderemos estar aqui com vocês para transmitir ao vivo mais uma palestra, mas pegamos uma palestra gravada no mês de fevereiro, inédita, e vamos deixá-la para que vocês possam aprofundar e estudar um pouco mais sobre a meditação Shinsokan e a filosofia da Seichonoye. Lembrando que, como a palestra foi gravada no mês de fevereiro, ela ainda está nos moldes como a reunião acontecia anteriormente e com o público presente. Queremos que vocês aproveitem bastante e dentro em breve estaremos novamente online com vocês. Muito obrigado e até mais! Boa noite! Muito obrigado! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. E para nós começarmos, peço a todos que fiquem em pé para a reverência e oração de abertura. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras de agradecimento. Obrigado, Deus, Criador do Universo, muito obrigado. Obrigado, sagrados mestres Masaharu Taniguchi e Seicho Taniguchi, que nos transmitiram este sublime ensinamento, muito obrigado. Obrigado, professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seichonoye, que sempre nos orienta como dirigente central do Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, muito obrigado. Oração. O Sagrado Espírito de Deus desce sobre nós, preenche este recinto e orienta esta reunião conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da oração. Queiram todos ficar em pé novamente. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar novamente. Muito obrigado. Uma boa noite a quem está chegando aqui agora. Muito obrigado. A você de casa, meu muito obrigado. Seja muitíssimo bem-vindo. Não se esqueça de dar uma curtida. Então, eu agradeço muitíssimo o carinho, a companhia de vocês. Um beijo para todos que estão nos assistindo no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, 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 muito obrigado. Então, muito obrigado a todos que estão aqui também presentes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouco mais a Seichonoye, a verdade pregada pela Seichonoye, em especial nosso foco na meditação Shinsokan. E um ponto que eu quero abordar hoje, muito legal, é uma visão bem peculiar que a Seichonoye tem sobre a maneira de viver a religião. Por muito tempo, e até hoje, nós temos inúmeras pessoas que têm a crença de que uma vida religiosa é uma vida formal, é uma vida meramente
fechada num determinado pensamento. Então, acredita-se que levar uma vida religiosa é levar uma vida presa em dogmas, e a esses dogmas ser escravo sem que nada mude. Então, é muito comum nós ouvirmos, principalmente no Brasil, nossa realidade, né? A gente ouvir entre os praticantes do catolicismo, você pergunta, você é o quê? O cara fala, sou católico não praticante. Não tem como você ser católico não praticante. Porque se você não pratica, você não é católico. Você pode ser simpatizante, mas ser católico necessita de prática. Por que que começou, ou por que que é normal ouvir isso? Porque as pessoas não querem falar que não tem religião. Hoje em dia até que é mais comum, mas antigamente a pessoa falar que não tinha religião era uma coisa horrorosa, era uma coisa bizarra. Então a pessoa falava, não, para não dizer que eu não tenho religião, o que que eu falo? Não, eu falo que eu sou de uma religião da maioria e que não pratico. Que aí ninguém mais fala, ninguém mais faz nada. E isso perdura até hoje com o pensamento de que as pessoas só precisam realmente fazer determinadas formas, ir para determinados cultos, ir para determinadas missas, ir para determinados eventos religiosos, ir lá assistir aquela forma e está pronto. Eu já fiz o necessário para que eu esteja salvo, eu já fiz o necessário para conhecer a Deus. Então isso leva a uma prisão na formalidade. A pessoa fica restrita a determinadas formas e acredita que aquelas formas é que levam à salvação. Se a gente for parar para pensar na natureza de Deus, ora, se Deus é infinita, infinitas são as suas possibilidades, infinitas também são as suas manifestações. Se a gente for para o mundo das flores, por exemplo, e perguntarmos qual é a flor mais bonita? Tem resposta? Não tem. Cada um vai achar uma flor determinada mais bonita. Vão ter pessoas que vão falar, não, a rosa é mais bonita, outras vão falar, é o crisântemo, cada um vai ter o seu gosto. A orquídea, porque a orquídea é uma flor delicada, bonita, então cada um vai ter o seu gosto. Então você não tem a flor mais bonita. E se a gente perguntar qual das flores é a melhor? Tem resposta? Também não tem. Por quê? Você não tem uma flor melhor, você tem aquela que embeleza naquele momento, naquele lugar, naquela conjuntura. Então tem orquídeas que caem muito bem em determinados lugares e tem rosas que caem muito bem em determinados lugares. Então tudo depende, e às vezes as duas juntas ficam lindas em determinados lugares. Então entender isso faz com que a gente compreenda que qual é a melhor religião? Depende. Depende. Cada religião tem a sua finalidade, cada religião tem a sua espiritualidade, a sua essência e seu embelezamento ao mundo. Então, quando a gente começa a ter uma visão mais profunda do que realmente é uma religião, a gente começa a entender o valor de todas. Porque religião é um movimento que visa você se tornar melhor. E se tornar melhor como? Esse é um ponto. Existem religiões que dão um boom em você e você melhora muito. Existem outras religiões que isso demora mais, mas tudo depende de cada nível. É muito interessante a gente ver, por exemplo, cursinhos preparatórios para concurso, cursinho de inglês, escolas. Tem escolas que o pessoal entra e adora, e tem outras que o pessoal entra e já não gosta muito. Aí troca de escola. Quando troca de escola, nossa, eu adorei. Então, filme, por exemplo, a gente vai assistir um filme, você sai do filme e fala, nossa, eu adorei o filme. Aí você vai perguntar para outra pessoa e fala assim, detestei o filme. Você fala, mas como não detestou? Por quê? Para cada pessoa, em cada momento, numa determinada localidade, você tem aquilo que você precisa, você tem aquele nutriente, aquilo que vai lhe agradar. Então, tanto para filme, tanto para flores, tanto para escola, tanto para cursinho, tudo tem aquilo que vai lhe fazer feliz, aquilo que vai lhe fazer melhor. Religião é a mesma coisa. Então, brigas religiosas são brigas sem fundamento, porque o interessante é que todas as religiões pregam, pelo menos as grandes religiões que pregam a vida, todas elas têm como base de sua doutrina o quê? O respeito, o amor e a consideração. Todas elas. Então, o respeitar faz parte de um viver religioso. E por que não se respeita? Porque começa a achar que é apenas a forma que salva e sai daquilo que é a essência do ensinamento. Então, a Seichonoye, ela tem uma proposta de ser um ensinamento que liberta, de ser um ensinamento religioso que tenha como base a alegria.
E é interessante porque a gente se depara muito comumente com o pensamento de que, para que a gente tenha uma vida religiosa, ela tem que ser ligada a uma vida de sofrimento. Um religioso tem que ser aquele que sofre. Porque ele tem que sofrer para resgatar ou para trazer o sofrimento de todo mundo. Pouco se fala de um religioso feliz. Pouco se fala de uma religião alegre. E a Seichonoye, ela vem exatamente pregar uma religião baseada na alegria, baseada na libertação. Qual libertação? É a libertação da conscientização de que o corpo não é a existência verdadeira e a tua essência é de filho de Deus. Quando nós conhecemos isso, a gente descobre que tudo ao nosso redor, que tudo o que está nos envolvendo, que todas as experiências que nós estamos passando, nada mais são do que preparos para a projeção da nossa essência verdadeira. Ou seja, tudo é uma escola, tudo é um aprendizado. Essa vida é um grande esporte para o nosso desenvolvimento, crescimento e aperfeiçoamento. Quando compreendemos isso, nós entendemos que a Seichonoye não vem com regras fixas para que nós soframos. Então é muito comum o professor Masaharu Taniguchi dar respostas assim nos livros da Seichonoye. Mestre, o que você me diz sobre A? Ele fala, olha, depende, porque se eu responder assim, todo mundo vai achar que é assim. E se eu responder assado, todo mundo vai achar que é assado. Então as pessoas ficam presas ao tem que ser assim. Então a Seichonoye fala assim, Seichonoye é movimento que não tem que ser assim. Mas, se a pessoa se apegar ao não tem que ser assim, ela começa a achar que também que não tem nada, não tem regra e é tudo bagunçado, é a casa da mãe Joana, e não é assim que funciona. Por quê? A base de uma religião alegre, a base de uma religião feliz, a base de uma religião construtiva é a capacidade de adequação à pessoa, hora, lugar. Pessoa, hora, lugar. Então, essa capacidade de se adequar faz uma religião leve, uma religião livre, solta. Então, nós não trabalhamos com a projeção ou com a percepção que muitos movimentos às vezes têm de manter o fiel pelo medo. Olha, se você não rezar, Deus vai te castigar. Na Seichonoye não existe o castigo de Deus. Da onde que vem o castigo? Da onde que vem o castigo, então? É do próprio sentimento de autopunição da pessoa. Como todos nós nascemos, sabemos que a nossa essência é de filho de Deus, mesmo que saiba disso de forma intuitiva, não saiba disso de forma consciente, então, mesmo que nós saibamos disso, que nós não saibamos dessa verdade de forma consciente, no inconsciente nós sabemos quem nós somos. Nós sentimos quem nós somos. É por isso que temos vontade de manifestar mais. Criamos mecanismos mentais para barrar as nossas vontades de crescimento. E vontade de crescimento é diferente de vontade do ego. É diferente. Nós sabemos que podemos amar mais. Isso é vontade de crescimento. Quero amar cada vez mais do meu jeito. Isso é vontade do ego. São duas coisas diferentes. Tranquilo? Vontade de crescimento é manifestar cada vez mais a sua perfeição. Vontade do ego é manifestar cada vez mais o seu egoísmo, o seu eu carnal. E o que a Seichonoye faz é focar na vontade do crescimento, do nosso melhoramento espiritual. Então, todos nós temos vontade de crescer espiritualmente. E quando nós não conseguimos, nós criamos barreiras para justificar e para acalmar o coração. Mas nós sabemos que nós podemos mais. Então, colocar vazão nessa vontade de crescimento espiritual faz com que nós tenhamos uma religião alegre. Focar na ânsia de tentar segurar o eu egoístico faz com que nós tenhamos uma religião mais dura, mais severa. Como é que nós temos isso na prática? Bom, você está fazendo um regime e tem um pudim gigantesco na geladeira. E você abre a geladeira e aquele pudim sorri para você, ele manda beijos para você, ele pisca para você. Então ele fica flertando com você. E você olha para o pudim e fala assim, não, eu estou de regime, não vou comer. Aí você fecha a porta, mas você não consegue largar a porta. Aí você abre a porta, o pudim volta a lhe mandar beijos. O pudim fala, vem, só um pedacinho, 15 minutos não vai fazer mal. E você fica, vou ou não vou. Se você tiver um pensamento prendendo, olha, eu sou mesmo um ser imprestável, você vai lá e come o pudim. Só que você não come 15 minutos, você come todo o pudim.
Você vai e come todo o pudim. Aí quando você termina, vem aquele sentimento de culpa. Puxa, eu não devia ter comido pudim. Lá se foi meu regime, lá se foi tudo. Aí se você começar a se repreender falando assim, tá vendo? Eu sou uma porcaria mesmo. Eu sou uma pessoa imprestável, eu sou uma pessoa sem controle, eu sou uma pessoa ruim, eu comi todo o pudim, eu vou ficar diabético. E começar a ter esse tipo de pensamento, mesmo que esses pensamentos venham acompanhados da palavra Deus, mesmo que esses pensamentos venham acompanhados de sabedorias, você está se reprimindo, você está sofrendo, você está se autopunindo. Agora, você comeu pudim. Aí você fala, puxa, eu não devia comer o pudim. Se você tiver uma postura mais luminosa essa reação, falando assim, olha gente, a minha essência é espírito, o espírito não precisa do pudim inteiro. Eu com certeza vou manifestar meu autocontrole. Isso aí foi uma lição para eu aprender que eu preciso me controlar. Você consegue sair dessa situação de uma maneira mais leve, de uma maneira mais feliz. Então, a maneira como você enxerga as situações, a maneira como você pratica a sua religião, vai dizer se a sua religião vai ser coisa pesada ou coisa alegre. É por isso que você consegue encontrar, no mesmo movimento religioso, pessoas diametralmente opostas na prática. Então você vai encontrar na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja budista, na igreja shintoísta, no islamismo, no judaísmo, aonde você for, você vai encontrar pessoas diametralmente opostas. Pessoas que estão lá, eu sou... vamos supor, a pessoa está na igreja lá evangélica, né? Deus seja louvado, abençoado, ó Jesus Cristo, me salva. Aí você fala, cara, com esse ânimo, acho que Jesus faz assim, ó. Ai, que preguiça de você. E você encontrar pessoas não, que vão falar bem de Cristo, que têm fé em Cristo, que vivencia a fé verdadeira no Jesus Salvador, e ela consegue viver, na prática, curas de doenças, manifestação do potencial, transborda energia na vida dela. Por que isso? Porque a religião não pode ser algo que se vive só na teoria. A teoria tem uma finalidade, mas a teoria não pode ser tudo. A teoria tem uma finalidade. Junto com a teoria tem que ter a prática. Então, a prática é alicerçar aquilo que você acredita e colocar como expediente a tua fé. Quem não pratica é só blá blá blá. É só conversação fiada. E normalmente nós temos muitas pessoas que são só blá 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 em todas as linhas religiosas, inclusive na Seitonê. Tem pessoas na Seitonê que entendem. Na Seitonê, qual é a nossa prática básica? Agradecer a todas as coisas. Tem pessoas que ficam dentro da Seitonê, na teoria elas falam, temos que agradecer. E na prática? Não agradece nada. Fica só reclamando. Em vez de viver a Seitonê, vai viver noie. A pessoa fica só reclamando, não vivencia. Ter a teoria e a prática andando junto é uma coisa que a gente fala que você vai ter uma vida coerente. Ter uma vida coerente é você fazer com que o que você fala, o que você acredita, seja vivenciado. Mas, professor, eu não consigo. Não tem problema. A busca da prática, daquilo que você tem em teoria, quando você busca de coração, vem acompanhado de humildade. Quando não, aí você percebe que é falso. Dá um exemplo. A pessoa que busca viver na realidade, no seu dia a dia, aquilo que ela acredita, Seitonê fala, temos que ter gratidão ao pai e à mãe. Temos que agradecer papai e mamãe. Na prática, ela reclama do pai e da mãe. Se alguém virar para ela e falar assim, olha, você não falou que você tem que agradecer papai e mamãe? A pessoa que busca realmente viver na prática, ela tem a seguinte resposta, puxa, é verdade, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me dedicar mais, eu vou viver mais na prática. Isso é uma postura que quem enxerga fala, ele percebe que ele precisa e ele está buscando. Porque nem sempre a gente consegue viver 100%. A gente está na busca para viver 100%. Agora, a pessoa que tem a teoria, não tem a prática, mas quer mostrar ou quer tentar levar uma vida coerente, é sempre uma desculpa. Na teoria, tem que agradecer papai e mamãe. Está reclamando. Quando alguém fala, a pessoa ou acusa ou ataca, ela fala assim, quem você é para me chamar a atenção? E outra, eu reclamo mesmo que você não conhecia meu pai e minha mãe, nega a teoria pelos próprios atos práticos. Esse tipo de religioso
que têm teoria e não têm prática são os que mais afugentam, são os que mais atrapalham qualquer movimento religioso. Todos os movimentos religiosos são atrapalhados por esse tipo de pessoa. Todos, todos, todos. Por quê? O movimento religioso é para salvar. A pessoa, ela não está demonstrando em atos práticos que está sendo salva. Ela fica só na formalidade. Algumas religiões chegam ao ponto de falar que somente a teoria é necessária. Então, a teoria fica só no blá blá blá, não precisa nem de prática. Ah, mas quer dizer que elas são ruins? Não, é uma fase de aprimoramento. Aprimoramento. No caso da Seichonoye, a Seichonoye ela dá muita ênfase aqui. Ela dá muita ênfase aqui. Então, o viver religioso da Seichonoye é um viver de prática. De prática. A pessoa que tem muita prática na Seichonoye é uma pessoa que é feliz. A pessoa que tem muita teoria na Seichonoye, se não tiver prática, não é feliz. Então é comum nós termos pessoas que têm um vasto conhecimento, sabe de tudo, tudo que você vai conversar, a pessoa tem um conhecimento, ela sabe falar, mas o viver dela é triste, é um viver sombrio, é um viver na dor. Por quê? Porque a teoria não acompanha a prática, ou a prática não acompanha a teoria. Então temos que ter um viver que seja verdadeiramente real, seja uma vida coerente. Como? Estudou a teoria, vamos viver a prática. E detalhe, mesmo que a prática não seja ainda 100%, se você está se empenhando, você demonstra coerência. Você demonstra coerência. Então, a pessoa ainda não é grata, mas a pessoa está lá o tempo inteiro buscando agradecer, você observa nela a busca pela manifestação. Isso é coerência. É diferente da pessoa que tem só a teoria, não faz a prática e acredita que ainda está vivenciando. É esse o motivo que nós temos as quedas dentro dos ensinamentos religiosos. As pessoas crescem, porque no início ela está sofrendo, ela faz qualquer coisa para tirar a dor. Então, qualquer prática que você passa, ela faz. Ela faz a prática. Pá, então a vida dela começa a se transformar. A teoria começa a se tornar uma vivência. E ela vai crescendo, vai se tornando aquela coisa espetacular, incrível. De repente, ela para de praticar. Mas ela ainda acredita que está praticando. Como ela deixou de praticar, a vida dela começa a ficar incoerente. O resultado de uma vida incoerente é o sofrimento. Então, compreender isso te mostra que a grandiosidade do ensinamento da Seichonoye está exatamente em dar ênfase na prática. Porque teoria por teoria, gente, a gente já tem muita. A gente já temos muitas teorias, e teorias fantásticas. Nós temos ensinamentos aí profundos e lindos que falam a mesma verdade que a Seichonoye. Ou até eu poderia dizer, a Seichonoye fala a mesma verdade que muitos movimentos religiosos que são anteriores. Então a Seichonoye ela fala as verdades. Só que qual é a diferença? Com a Seichonoye veio com força a ideia da prática. E isso transforma. E isso transforma. Então, a capacidade que o ensinamento tem de trazer para a prática aquilo que ele prega faz com que ele seja eficiente. Faça com que seja eficiente. Só que a Seichonoye ela trouxe a teoria da vida religiosa para a prática. Mas qual ideia de prática trouxe? Que prende, que sofre, que pune ou uma prática de libertação? Uma prática de libertação. Se é uma prática que liberta, por naturalidade, é uma prática alegre. Porque otimista, alegre, positiva, de crescimento, de progresso, de esperança, de futuro, de visão, de transformação, de projeção, de libertação, de iluminação. Por que isso? Se liberta é porque você pode. E se você pode, isso é natural do ser humano se sentir feliz quando é livre. Todo ser humano que ele é preso, ele tem vontade de lutar contra aquilo que o prende. Todo ser humano que é livre, ele tem vontade de viver essa liberdade. Então, o movimento da Seichonoye é um movimento que é livre. Ser livre quer dizer que é bagunçado? O que vocês acham? Então, muitas pessoas confundem. Ah, Seichonoye é livre, porque Seichonoye não proíbe nada. Então eu vou fazer tudo o que é errado. Só que fazer tudo o que é errado é condizente com a teoria? Não. Então a prática não é correta. Então o ser livre da Seichonoye é exatamente você ser na
natural. Qual é a nossa natureza? Filhos de Deus. Então, viver de forma natural na Seitonoye é viver como filho de Deus. Você pode entrar no banheiro e fazer xixi do jeito que você quiser. Você pode fazer xixi pulando, rodando. Você pode fazer xixi como helicóptero, os homens vão entender isso. Você pode fazer xixi rodando, você pode dar estrelinha quando você está fazendo xixi. Você faz xixi do jeito que você quiser. Você pode entrar e ficar pulando, gritando. Você faz do jeito que você quiser. Aí você fala, tá vendo? Eu sou livre, eu faço xixi do jeito que eu quero. A pergunta é, essa liberdade é algo condizente com o crescimento do aprimoramento espiritual? Quando nós entramos no banheiro, é agradável você chegar e ver vaso, chão, parede, teto molhado de xixi? É agradável? Ou seja, essa maneira de expressar a sua liberdade leva felicidade ou traz infelicidade ao próximo? Infelicidade. Essa maneira de você viver está condizente com a teoria da Seitonoye? Não, porque a teoria da Seitonoye ensina que eu e outro somos um só. Então, fazer o outro feliz é fazer a mim mesmo feliz. Então, quando você chega no banheiro e faz xixi de forma correta, para que você possa sujar o menos possível e deixe o vaso limpo, você está sendo escravo ou liberto? Livre. Porque você está fazendo o que é coerente com a sua teoria de levar a felicidade ao próximo. Porque quem chegar no banheiro e encontrar ele limpo vai se sentir feliz. Então, essa prática é uma prática que te torna livre, é uma prática que te torna feliz, é uma prática que te dá uma vida coerente. Então, a postura de um praticante da Seitonoye é entrar no banheiro e deixá-lo mais limpo do que quando você entrou. Mais limpo. Então, é muito comum você chegar nos locais, ver papel no chão, pega e joga fora. Mas não fui eu que joguei o papel. Mas é você que tem a chance de ser livre. O que é ser livre? É você fazer aquilo que te faz feliz e não fazer aquilo que o seu ego quer. São duas coisas diferentes. Então, a Seitonoye, quando ela prega a liberdade, é a liberdade de filho de Deus. Aí alguém pode me falar, mas se eu tenho que viver conforme uma doutrina, então eu não estou liberto. Mas presta atenção, viver de acordo com uma doutrina que te ensina a projetar algo melhor é te fazer melhor. Viver numa teoria ou viver numa doutrina que te dá medo, te prende, aí tudo bem, você pode até ter o sentimento de perder a liberdade. Mas ser livre para viver como filho de Deus é exatamente você poder expressar a sua maneira de ser que beneficia ao maior número de pessoas. E como consequência, você vai ser feliz. E isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem. A Seitonoye não proíbe nada, então eu vou entrar na Seitonoye e vou fazer o que eu quero. Então, traz para dentro do ensinamento espiritual ideologias materialistas e acredita que essas ideologias é que vão fazer o homem feliz. Então, é impressionante. Não é só na Seitonoye, mas diversos movimentos religiosos e espirituais estão contaminados por ideologias materiais, ideologias permissivas, né? Permissivas, ideologias extremamente ruins, acreditando que a liberdade do homem é a liberdade do ego, é a liberdade do eu carnal. Daí que surgem os conflitos internos. Não, é do meu jeito, sou eu que sei, sou eu que mando, eu sou assim, eu sou assado. E essa ideia diminui a liberdade do Filho de Deus e você acaba indo contra a teoria. Olha que interessante, gente. Não tem um ensinamento religioso grande em que você tem um preceito Deus falando, mate quando você quiser. Não tem. Todos os ensinamentos pregam amar, perdoar e não matar. Um dos 10 mandamentos que é pregado no Velho Testamento da Bíblia, que também é utilizado no livro do judaísmo, que também é utilizado no livro do islamismo, que também é pregado no budismo, que também é pregada em qualquer outro movimento religioso, hinduísmo, etc, etc. Não matarás. Mas por que as religiões matam? Por que elas matam? Exatamente porque a teoria vem dissociada da vida prática, porque acredita que a pessoa pode fazer o que ela quiser em nome de algo que ela acredita. Então nós chegamos aí a uma ideia de fundamentalismo.
E o fundamentalismo, ele tem raízes que nós formos aprofundar, a gente vai ver que é exatamente de uma teoria desassociada de uma prática. Então, a Seichonoye, como início, ela tem como base de prática dela, a gratidão. Então, deixa eu botar aqui, ó. Aqui fica bom, Gustavo? Aparece aqui? Aparece aqui, né? Então, a questão da prática da Seichonoye. Questão da prática. Primeiro ponto, gratidão. Então, a vida da Seichonoye é uma vida de gratidão. Para você ser uma pessoa de vida coerente nos ensinamentos da Seichonoye, você tem que praticar. Qual é a nossa primeira prática? Gratidão. Gratidão. Então, norma fundamental dos praticantes da Seichonoye, a primeira, agradecer a todas as coisas do universo. Então, nós começamos a agradecer. Uma prática de gratidão. Se você não conseguir enxergar isso, você vai falar assim, ai, que coisa chata, na Seichonoye eu tenho que ficar agradecendo, então eu sou escravo disso. Não, é exatamente na prática de você fazer o agradecer é que você tem a liberdade de ser filho de Deus, a liberdade de vivenciar o Filho de Deus. E isso faz com que você tenha uma vida coerente. Então, uma vida coerente no viver religioso é a vida em que a prática está alinhada com a teoria. Nós temos que praticar aquilo que nós pregamos. Porque se nós não fizermos aquilo que nós pregamos, isso tudo aqui vai por água abaixo. Então, o professor Masaru Taniguchi sempre explicou a melhor maneira de você divulgar a Seichonoye é vivendo na prática os ensinamentos. Porque chama atenção, as pessoas ficam assim. Estamos vivendo em tempos tão tenebrosos, tão complicados, tão difíceis, que quando alguém chega e ilumina o local, as pessoas ficam sedentas para saber que luz é essa. Você chega numa segunda-feira de manhã e cumprimenta seus colegas de trabalho. Bom dia! Você chega em casa. É muito interessante quando a pessoa começa a viver na prática Seichonoye. As primeiras pessoas que tomam um susto são os familiares. Porque você chega em casa e fala, bom dia, todo mundo. O que aconteceu? Por quê? Não eram acostumados a ver você praticando aquilo que você prega. Então, muitas vezes, as famílias, elas cobram da gente a prática, exatamente porque a teoria elas acharam bonita, mas elas querem observar alguém vivenciando. E quando você vivencia, aí que vem a autoridade da doutrina. Aí ninguém discute mais. A pessoa pode até não concordar com você, mas ela fala, ali tem força. Porque você vive, você é livre, você exterioriza o verdadeiro Filho de Deus. Então, dentro da prática da Seichonoye, primeiro item, gratidão. O segundo, gente, qual é o segundo item que a gente poderia colocar como prática fundamental da Seichonoye? Isso, gente, um de cada vez. Alegria. O ensinamento da Seichonoye é uma religião alegre. E por que é uma religião alegre? Porque te liberta das amarras de qualquer pressão. Preletor, se eu praticar ou se eu não praticar, eu deixo de ser filho de Deus? Não. Então, beleza, não vou praticar. Ótimo, já está praticando. Está livre. Qual é a diferença de quem pratica e quem não pratica? A essência de filho de Deus? Não. Simplesmente que quem pratica exterioriza o Filho de Deus. E quem não pratica, não exterioriza. Mas na essência continua sendo filho de Deus. Então, a religião alegre é uma religião que liberta. Então, a Seichonoye, ela é uma religião feliz. Então, a gente tem que fazer as práticas felizes. A gente tem que praticar porque nós somos filhos de Deus. A gente faz meditação porque nós vamos encontrar nosso Pai. Você não tem que fazer meditação Shinsokan porque Deus vai te castigar. Você, meu Deus, eu não aguento fazer meditação. Esse pensamento é um pensamento que aprisiona, porque está na ideia presa de tenho que fazer meditação. Liberta dessa ideia. Liberta dessa ideia. Eu conversava com uma preletora que ela chegou uma vez e perguntou assim, uma adepta chegou para ela e perguntou assim, preletora, eu tenho que fazer meditação Shinsokan todos os dias? E mais, 30 minutos? Todos os dias? Essa preletora, percebendo o pensamento que aprisionava do tem que ser assim, virou para ela e falou assim, só um minutinho, deixa eu consultar aqui. E ficou parado, fazendo a oração, daqui a pouco ela abriu os olhos, uma voz veio e me disse. Só o fato de falar uma voz, a pessoa já fica impressionada. Ela não viu nada. Ela só parou, só para fazer a impressão.
Aí ela respirou e falou assim, uma voz virou para mim e falou que é para você ficar tranquila. Você não precisa meditar. Aí ela falou assim, nossa, uma voz falou que eu não preciso meditar. Ela deve ter pensado, Deus chegou e falou assim, não, ela não precisa. Pode relaxar que ela não precisa meditar. Resultado, quando tirou o pensamento tem que ser assim, essa adepta se tornou uma das maiores praticantes de meditação e faz 30 minutos tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por que que isso aconteceu? Porque ela ficou livre. Livre. Quando falaram não precisa fazer, ela, então tá, então já que eu não preciso fazer, então agora eu vou fazer. Por quê? Deixou de ser o medo da opressão e passou a ser a vontade de descobrir verdadeiramente Deus. Então eu falo para as pessoas, não se sintam penalizadas, não se sintam assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que rezar, ai meu Deus do céu, eu tenho que ler a Sutra Sagrada, ai meu Deus, não, eu vou ler a Sutra Sagrada, eu vou meditar, é leveza, a prática ela vem com gratidão e alegria, então nós temos que fazer oração todos os dias, tem dia que não dá para fazer oração, aí você passa na frente do oratório e fala assim, antepassados, hoje furou, não tem problema, amanhã estamos aí, obrigado por vocês sempre me amarem, você fica leve. Tem pessoas que têm medo de passar na frente do oratório porque acham que os antepassados vão estar lá, bonito. Tem uma semana que você não vem, seu vagabundo. Aí a pessoa começa a ter medo dos antepassados. Ela fala assim, Jesus amado, se eu passar lá, eu vou ser amaldiçoado. E, meu Deus, são seus antepassados, é sua família, eles te amam, eles te entendem. Que nem o pai e a mãe, quando olham o filho dormindo no domingo à tarde, falam assim, tá cansado, deixa o menino dormir. Então eles vão ter esse amor também. Então eles também vão te entender. Diga. Trocou o ter pelo gosto de. Exatamente. Troca o ter por gosto de. Se falarem para você, você tem que estudar todos os dias, você fica sem vontade de estudar. Você fala assim, eu não quero estudar. Agora, se falarem para você, estudar é bom. Aí você, de repente, estudar é bom e você toma gosto pelo estudo. Então, a visão da religião, de uma prática leve, de uma prática que liberta, é exatamente isso. Por isso que na Seichonoye a gente fala, não tem que ser assim. E exatamente por falar que não tem que ser assim, é que a gente age assim. Então, você tem que fazer meditação Shinsokan. Ai meu Deus, isso é pesado. É importante fazer a meditação Shinsokan. Então, eu vou falar, a gente não tem contador de oração, a gente não tem pessoas que ficam andando e tá rezando. Porque a nossa vontade é que a religião ela seja alegre. A religião ela tem que ser alegre. E para a religião ser alegre, ela tem que ter uma teoria com pensamentos iluminadores e uma prática de vivência. Então eu sempre falo com as pessoas, tem que sempre falar positivo. Nossa, eu só posso falar coisa positiva. Aí você levanta aquele dia, o teu vizinho te acordou 3 horas da manhã ouvindo uma música horrorosa, você já levantou com raiva, você jogou pedra no vizinho, porque ele não abaixava o som. Você xingou o teu vizinho, tu chamou a polícia, deu aquela baixaria, todos os vizinhos lá, e você lá no meio daquela pancadaria toda. Aí você levanta no dia seguinte e fala, Jesus amado, eu tinha que estar falando positivo, mas eu só mandei o vizinho para um monte de lugar que não o mundo da imagem verdadeira. Aí você fala, ai meu Deus, eu agora não pensei positivo, agora eu vou sofrer. Isso é você ficar preso, Seichonoye não é para isso, Seichonoye é para libertar. Ora, fez um barraco, peça perdão ao universo e comece a pensar positivo. Então, já que eu fiz um barraco, faça 3 eventos fantásticos de envio de luz para o universo. Vai sentar, vai rezar, vai ler uma Sutra Sagrada, vai fazer uma oração. Por quê? É exatamente nesse caminhar leve que nós vamos tendo cada vez mais aprimoramento. Então, a pessoa que senta e fala assim, ai, vou ter que ler essa Sutra Sagrada infinita. A pessoa que já abre a Sutra Sagrada rogando a Deus para chegar no bico da seda, a Sutra não tem efeito. Por quê? Porque a pessoa está assim, acaba, por favor, acaba. Ela não está vibrando a verdade. Ela não está lá, não, eu vou ler, eu vou vivenciar, eu vou curtir essa Sutra Sagrada, eu vou gostar, eu vou, experimentar algo fantástico com essa experiência. Então acaba se tornando sofrimento, perde a alegria, perde a gratidão. A prática fica totalmente sem noção. A prática fica parada. Então tem pessoas que falam assim, eu estou praticando e nada está mudando. É porque exatamente talvez você esteja preso ao tem que ser assim.
quando você precisa vivenciar a liberdade de ser filho de Deus. Você faz meditação Shinsokan porque esse é o seu natural. O seu natural é encontrar Deus. É essa a sua natureza. Então, exatamente porque você sabe que essa é a sua natureza, assim você faz. Você não precisa ir pelo medo. Você não precisa ir pela angústia. Você não precisa rezar sofrendo. Reze com alegria. Reze com alegria. Fique alegre. Então, eu quando me libertei do tem que ser assim, foi fantástico. Porque eu ficava assim, gente, eu tenho que fazer meditação Shinsokan. Aí eu não fazia. Aí vinha um sentimento de culpa. Aí eu, caraca, hoje eu não fiz. 1 ponto a menos na carteirinha de Deus. Aí no dia seguinte, vou fazer Shinsokan. Aí eu não fazia de novo. Aí eu falava, ai meu Deus, agora que Deus vai ficar bravo comigo. E começava a ficar. No final da semana eu estava me sentindo péssimo e até com raiva. Por quê? Porque eu era obrigado a fazer uma coisa da qual eu não queria. Aí não anda. Aí o que acontece? Na hora que eu precisei fazer a meditação Shinsokan, porque eu não tive escolha, e que eu entrei, eu entendi, eu falei, gente, a gente faz meditação Shinsokan, é para isso. Foi transformando. Hoje eu faço meditação Shinsokan porque eu gosto. Não é porque a Seichonen me obriga, é porque eu gosto. Eu descobri que sem meditação Shinsokan, eu sou um perigo para a humanidade. Porque sem meditação Shinsokan, eu vou em vez de eu evoluir, eu vou regredir. E se eu regredir, tadinho daqueles que vivem do meu lado. Então eu preciso crescer. E para eu crescer, eu preciso ser livre, eu preciso ver como filho de Deus. Quem é que me possibilita isso? A meditação Shinsokan. Então eu pratico a meditação Shinsokan porque ela me faz feliz. Eu pratico a meditação Shinsokan porque ela me realiza. Eu realizo as práticas da Seichonoye porque elas me fazem mais alegres. Então, se você vai viver grato, se você vai viver alegre na sua prática, você tem que expressar isso. Então, sorriso no rosto, são palavras sempre de gratidão, mesmo que as coisas não estejam certas, mesmo que esteja tudo dando errado. Estava no aeroporto de São Paulo. Aí, o meu voo era às 16 horas. Meu voo é às 16 horas. Como é que tudo a gente tem a oportunidade de praticar? Aí, 16 horas já era para eu estar dentro do avião. Eu ia chegar em Brasília às 18. Estava tudo certinho, todo mundo na minha casa me esperando, tudo lindo. Beleza. O voo das 16 foi cancelado. Eu falei, puxa, problemas meteorológicos, não desceu no aeroporto. Aí eu cheguei no guichê, eu tive que sair do aeroporto todo, andar tudo de novo lá para o guichê. Quando eu cheguei no guichê, falou assim, nós conseguimos marcar o seu voo. Você vai agora no voo de 21 horas. Aí eu, puxa, mas 21 horas? Eu vou chegar em casa lá para as 10h40, vou chegar no aeroporto, eu vou chegar às 10h40, até eu chegar na minha casa, eu vou chegar às 11h30 quase. Já vai estar todo mundo dormindo. Não tem um outro voo? Falou, só se for em outra companhia. Eu quero na outra companhia. Na outra companhia saía 20 horas. Eu falei, já é 1 hora que eu vou ganhar. Beleza, vamos comprar na outra companhia. Comprou. O que aconteceu na outra companhia? O voo atrasou. E o voo foi sair 20h50. 10 minutos antes daquele que eu já estaria. Eu passei por uma via cruz para chegar até na outra companhia, para outra companhia atrasar, eu saí só 10 minutos antes. Você tem todos os motivos para ter vontade de quebrar o aeroporto, tacar os aviões para cima, xingar os atendentes e fazer tudo. Mas quem busca levar uma vida que seja coerente, busca praticar. O que na Seichonoye a gente aprende? Tem que agradecer. Então, quando eu vi que o voo estava atrasando, o que você fala? Muito obrigado. Quando você fala isso, já te dá vontade de rir. Porque, às vezes, não é o que você está sentindo, mas só pelo fato de falar, você já começa a rir. Eu comecei a agradecer. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Se atrasou é porque tem um motivo, tudo mais. E comecei a agradecer e comecei a sentir alegria. Aí, resultado, tive uma excelente companhia, tinham pessoas, amigos meus lá dentro do aeroporto que eu encontrei, fiquei conversando com eles. Quando chegou no voo da outra companhia, eu ganhei uma barra de chocolate de presente, levei para minha casa, fiz a minha família feliz. Mas olha só, é uma vida de prática. Isso eu consegui da noite para o dia? Não. Isso foi por meio do desenvolvimento, exatamente da liberdade. Ser livre é fazer o que você tem que fazer, não é fazer só o que você quer fazer.
Se você quer todos os dias acordar ao meio-dia, você não é livre, você é escravo do sono. Ser livre é você acordar às 4 horas da manhã, quando você tem que acordar, e acordar ao meio-dia, quando você pode acordar. Isso é ser livre. Se você acordar às 4 horas da manhã e acordar feliz, e acordar ao meio-dia e acordar feliz, você é livre. Se você fala, eu só vou ser feliz se eu acordar todos os dias ao meio-dia, você é escravo. Porque você partiu para o tem que ser assim. Então, é muito profundo e muito detalhista essa questão, porque um viver religioso é um viver que te liberta, é uma religião de alegria, é uma religião que te solta, mas te solta para fazer o que você quer? Não, te solta para você fazer o que é o correto. O que é o correto. A gente aprende na Seichonoye, as pessoas me perguntam, preletor, eu faço isso de errado. Serei castigado? Não por Deus, mas por você próprio. Deus não lhe te castiga. Então você é livre para agir. Agora, aquilo que você plantar, você vai colher. Então, somos livres, mas responsáveis. Então é muito comum receber perguntas das pessoas querendo saber se elas podem fazer as coisas erradas à luz dos ensinamentos da Seichonoye. É muito comum. Preletor, eu vou para o carnaval. E eu quero chocar a sociedade. Sabe, eu quero destruir, eu quero pintar e bordar, eu quero fazer tudo e eu quero saber. A Seichonoye ensina que eu sou livre. Então eu vou estar vivendo um filho de Deus. Exatamente, porque a satisfação indiscriminada, a satisfação incondicionada, a satisfação incontrolável dos seus desejos leva necessariamente ao sofrimento de alguém. E se alguém está infeliz, você não está livre, você está escravo dos seus desejos carnais. Então, uma prática, uma vivência teórica verdadeiramente prática, ela precisa que ela seja, que ela tenha gratidão, alegria e principalmente que ela promova a harmonia, que ela promova o crescimento de tudo e de todos. Isso é importantíssimo, porque pessoas que dizem, sou Seichonoye, mas não têm uma postura de harmonia, não estão levando uma vida coerente. A pessoa tem como hábito brigar, se confrontar com todo mundo. Você tem os momentos em que é necessário, para que a desintegração do karma, haja até um confronto, não tem problema, isso não é o principal. Só que a maneira como você vai lidar isso é que vai dizer sua vida de prática ou não. Por exemplo, um policial, ele vê um assaltante cometendo um furto, aí ele vira para o assaltante e fala assim, não, eu vou viver em harmonia com todos os seres, por isso eu não vou te prender. Ele está vivendo uma religião? Não. Isso ele está sendo um boboca. Por quê? Ele não está fazendo o que deve ser feito. E viver em harmonia não quer dizer ser condescendente com o que é errado. Mas não ser condescendente com o que é errado não quer dizer que você possa sair o tempo todo brigando e atrapalhando o crescimento de todo mundo só para a satisfação do seu ego. Então, você fala assim, meu Deus, então como é que eu vou agir? Eu preciso de uma sabedoria para agir. Um outro exemplo, que é muito comum. A pessoa te pede dinheiro no semáforo. Um pedinte. Ele te pede dinheiro no semáforo. Aí você fala, dou ou não dou? Por quê? Se você dá, você pode matar a fome de uma pessoa que está passando necessidade, que está numa situação muito ruim, que está precisando de ajuda. Mas também, se você dá, você pode alimentar um vício em droga, em álcool, você pode dar dinheiro para ele gastar com mais porcaria e afundar ainda mais a vida dele na desgraça. E aí? Dou ou não dou? E aí? Não, você tem que fazer caridade o tempo inteiro. Isso é agir sem sabedoria. É não ser livre. Você está preso à ideia de que tem que fazer caridade. E caridade tem que ter sabedoria. Quando a gente tem a sabedoria e a liberdade de filho de Deus, a gente sabe que tem hora que tem que dar esmola e tem hora que não tem que dar esmola. E o fato de você dizer não quer dizer que você não está levando uma vida prática. O mestre fala, a prática religiosa necessariamente tem que causar o crescimento, a harmonização. Se não tem isso, está fora. A senhora chegou para o professor Masaharu Taniguchi e falou assim, mestre,
Eu vim para viver a religião. Eu vim para viver a Seichonoye. Eu abandonei a minha casa, estou aqui, eu faço o que você quiser. O mestre virou e falou assim, você faz tudo o que eu quiser? Ela, tudo. Então nós vamos viver a Seichonoye na prática? Ela, vamos. Ele falou, volta para casa e se reconcilia com seu marido. Porque essa é a vida da Seichonoye. Porque em momento nenhum a Seichonoye fala que você tem que brigar para fazer o que o ensinamento prega. Ela fala, você tem que se harmonizar para que a verdade verdadeiramente flua, para que a verdade realmente se manifeste. Então, uma vida que tenha teoria, uma vida que tenha uma prática, e essa prática te liberta, na verdade, homem filho de Deus, necessariamente você vai ter gratidão, alegria, harmonia e crescimento. Então, um filho de Deus, um praticante da Seichonoye, alguém que vive verdadeiramente a religião, é exatamente alguém que agradece, se alegra, se harmoniza e cresce em oração e na vida prática. Então, preletor, eu não fui atrás dos meus sonhos porque eu acredito que eu sou incapaz. Não está levando uma vida prática. Por mais justificativas que traga, por mais desculpas que tenha. Se você não quer, porque esse não é o seu desejo, joia. Mas se você não vai fazer com medo das dificuldades, aí você não é livre. Você está preso à ideia de que você não é capaz. Então, ser livre pode escolher. Você vai, dentro dessa sua escolha, manifestar ou não o Filho de Deus. A teoria da Seichonoye fala, a verdadeira liberdade é quando você vive o Filho de Deus. E viver o Filho de Deus é fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito. Então, ser livre é você conseguir fazer as coisas normais, prestem bem atenção, ser livre é poder fazer as coisas normais com gratidão, alegria e harmonia. Levantar e cumprimentar os familiares. Se você faz isso com gratidão, alegria, harmonia, você vai crescer. A sua vida vai ser coerente. Se você consegue pagar as contas com gratidão, alegria, harmonia, você está levando uma vida coerente dentro do ensinamento da Seichonoye, você está sendo um filho de Deus. Se você consegue agradecer a quem te rodeia, faça bem ou não faça, com gratidão, alegria, harmonia, você está vivendo a vida de filho de Deus. Se você chega no seu trabalho e você vai começar o seu trabalho com gratidão, alegria e harmonia, você leva uma vida coerente, a sua teoria está sendo vivenciada na prática. Se você trabalha na Seichonoye, você que é líder, você que trabalha no movimento, você recebe a sua escala para dar palestra, você que é preletor, você recebe a escala e você sente gratidão, alegria e harmonia, você está levando uma vida coerente e você vai ter um crescimento exponencial. Se te dão uma função, servir uma água para o preletor, abrir uma associação, ficar na reverência, levar livro, coisa simples, varrer chão, lavar pratos. Se você é capaz de fazer isso com gratidão, alegria e harmonia, você está verdadeiramente livre, vivendo o Filho de Deus, e sua vida é coerente na prática da Seichonoye. Então, mais do que saber teoria, mais do que ficar repetindo como papagaio práticas que passam, estudamos a teoria para viver na prática, a fim de que os nossos atos tenham gratidão, alegria e harmonia. Mas, preletor, eu não consegui. O que nós tentamos? De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até a gente manifestar. Água mole e pedra dura, tanto bate até que transforma o líder. Então, esse é o ditado. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, até que transforma você, até que você consegue fazer isso. Quando eu comecei a praticar, tudo parecia difícil. Hoje em dia é muito mais fácil. Erro? Muito. Faço coisas erradas? Muito. Tem hora que eu fico bravo, quem chama minha atenção é minha filha. Minha filha fala, papai. Por quê? Porque ela é me acostumada só a ver tranquilo. Quando eu saio da minha tranquilidade, eu sou o primeiro a falar, que é isso? Preletor, pra que isso? Você é filho de Deus, pra quê? Aí eu acho até graça, eu falo, vamos lá. Aí eu começo a fazer a prática toda de novo. Porque eu não pratico porque Deus vai me castigar. Eu pratico exatamente porque como Deus está em mim, eu sei que o natural é viver como filho de Deus. Logo, a gratidão, a alegria e a harmonia fazem parte da minha existência.
Ok, turma? Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Pega aqui. Deixa eu pegar aqui a água. Vamos sentando na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, calcanhares juntos, alinhados na altura do bumbum, coluna reta, olhos fechados, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, e vamos encontrar o nosso Deus interior. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos cinco sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que está aqui e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos este mundo resplandecente e com profundo sentimento de gratidão, alegria, harmonia, sentindo que estamos aqui agora, no seio da vida infinita de Deus, vamos visualizar o mundo da imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podemos fazer a postura de oração. Queiram ficar em pé novamente, por favor. E vamos fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar. Quero agradecer profundamente a você que nos acompanhou. Não deixe de dar o like no vídeo se você gostou, compartilhar para que mais e mais pessoas possam ter uma vida alegre, um viver radioso e percebam que ser livre é fazer aquilo que tem que ser feito de maneira alegre, de maneira grata e de maneira harmoniosa. Muito obrigado e até semana que vem. Muito obrigado, muito obrigado.